Olá, pessoal do YouTube. A gente está retornando aqui com o canal, né? A gente vai entrar agora no novo ciclo, né? Que a gente vai abordar agora as grandes síndromes, né, psiquiátricas, né? E optei por começar com as síndromes que a gente chama de síndromes cognitivas, né? São síndromes que afetam algumas funções psíquicas, né? E uma delas é chamada de delirium, né? O filme escolhido é um filme bem antigo, mas é um filme assim que eu vou abordar vários temas aqui no canal. É um filme muito rico, né? Chama Farrapo Humano. E ele é de 1945, assim, ele foi, na época, né, ele ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator, assim, a gente vai abordar muita coisa, assim, né? E por ser uma síndrome também clínica, né, assim, a gente vai ver ao longo desse vídeo que a gente encontra uma causa orgânica, né, para ele. E por ter uma causa orgânica, eu resolvi convidar um clínico, né, um médico com especialização clínica, né, que é o Dr. Frederico, para ele fazer esse bate-papo aqui com a gente, né? O Frederico, a gente estudou junto, a gente formou lá na UFMG junto, né, Fred? E a gente Isso. trabalha aqui na cidade junto, aqui em São Sebastião do Paraíso, e ele topou participar. Então, agradecer, né, a presença, né, do Dr. Frederico e fala um pouquinho de você, Fred, onde você fez a sua residência. Fala um pouquinho pra gente. Boa noite, Leandro. Boa noite aí, o pessoal que assiste o canal. Meu nome é Frederico, né? Como o Leandro já disse, a gente estudou junto na Faculdade de Medicina do FMG, né? E a minha formação é em clínica médica. Eu fiz residência pelo Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, né? E atuo na clínica médica mesmo. E aqui em São Sebastião do Paraíso também exerço a função na coordenação dos médicos da atenção básica. E obrigado pelo convite. Beleza, Fred. É um filme eu acho que você não conhecia, né? Pouca gente conhece, Não, né? Assim, eu lembro quando eu comecei a assistir filme, uma das minhas metas era assistir todos que ganharam o Oscar, sabe? Assim, mas tem tanto filme, aí eu resolvi começar de trás pra frente, né? Assim, os mais novos eu tô voltando, mas não cheguei ainda em 1945, né? Mas enfim, é um filme bem bacana, assim, a gente vai abordar, né? É um filme que aborda o alcoolismo e, né, quando ele foi lançado, assim, antes de ser lançado, na verdade, a indústria né, que fabrica cerveja, fabrica álcool, chegou a pagar para ele não entrar no ar, assim, foi uma coisa que na época foi bem chocante, assim, né? A gente vai abordar então em outro vídeo a questão só sobre o álcool, né? Então hoje a gente vai focar sobre o Delírio 1, que é o que esse personagem apresentou lá na frente, né? No filme. Então, os próximos canais eu vou entrar com mais detalhes sobre essas questões, enfim, né? Mas então, falando um pouco sobre o filme, para depois a gente aprofundar, né? Passa a história de um escritor, né? O Don Birman, e ele tenta escrever, tem uma ideia de escrever uma peça, escrever alguma coisa, e não vai para frente, aquilo vai frustrando ele, e a cena já começa com ele e um irmão indo para um sítio, uma coisa assim, né? Ele tá lá arrumando a mala, aquela confusão, e ele tá muito ansioso para ver se o irmão sai, a gente não entende muito. Na hora que esse irmão sai, ele tem uma garrafa de pinga lá pendurada lá fora. Lá, né? Aí o irmão acha aquilo, quebra, eles brigam, aquela confusão toda, né? E, enfim, então a ideia do filme é essa, assim, já começa uma questão familiar que a gente vai abordar em outro vídeo, enfim. E pelo andar ali, não passa antes, mas dá a entender que já é um personagem que já faz um uso crônico do álcool e em grande quantidade, né? Que ele já está ansioso para querer beber. Ao longo do filme mostra ele bebendo de manhã, ele já acorda bebendo, né? Enfim, a gente vai abordar em outro canal essas questões também, né? Mas enfim, o filme é mais ou menos assim, né?
O nome Farrapo Humano, né, o filme em inglês ele chama. The Lost, Como é que é? The The Lost Lost Week. Weekend, né, que é em inglês, né, que seria o fim de semana É, perdido, né, que basicamente são, né, a sexta, o sábado, o domingo, que o personagem é, faz aquela peregrinação, né, assim, o filme, o efeito sonoro, né, aquela cena dele com a máquina de escrever, uma angústia, enfim. Eu até esqueci de falar, eu vou deixar o link, né? Esse filme já está público, assim, aqui pelo próprio YouTube, a gente consegue assistir. Eu vou deixar o link para o pessoal assistir, né? O filme, então, é bem interessante, assim, né? Mas enfim, apesar do filme ser. Desculpa, Leandro. pode falar. Só comentando do filme, que eu assisti ele ontem, né? Antes de ontem, né? No sábado à noite. É um filme antigo mesmo, mas para quem gosta de filme, assim, eu acho que vale a pena ver. Eu acho que é um clássico, ele foi ganhador de 4 Oscars, igual você falou, né? Acho que de melhor ator, tudo. Aham, melhor filme. É de 1945 a 49, apesar das limitações de tecnologia da época, é uma interpretação interessante do Uhum, ator, que é um filme assim. Ele conta a história em um curto espaço de tempo, né? Foi um final de semana, mas com muita densidade, assim. sim. Então, é interessante. É É, uma dica boa. vale a pena, Independente do. né? Assim, né? Às vezes quem tá com algum familiar, né? Ou quem tá passando, ali esse filme retrata muito bem as angústias, né? Enfim, o irmão já desiste dele, enfim. Aí, né, vamos pular que depois a gente vai abordar a parte mais profunda. A gente tem que chegar onde que, né, a proposta desse vídeo de hoje, né? Aí tem uma cena que ele tá com aquela máquina de escrever, enfim, ele anda debaixo de sol, enfim, é bem complicado. E ele tá subindo aquela escada para conseguir um dinheiro, tinha uma moça em um bar, né, que ele teve um flerte lá, ele vai tentar pegar um dinheiro e na hora que ela entra para pegar o dinheiro, ele desce, cai da escada, rola, bate a cabeça e desmaia, né? Enfim. E ali ele é levado em um hospital, né? Ele acorda assustado onde que ele está e vem um enfermeiro, né? Falando, colhendo informações, quem que ele é para ligar para a família, que ele bebeu demais. Ele, como é que você sabe? Uai, tá na cara, né? Seu hálito começa a falar. E ele vem com uma medicação, né? Um potinho com remédio e cita assim, olha, o delírio é uma doença da noite, é melhor você tomar que eu já vi muito caso aqui, de noite o bicho pega aqui, né? Ele tenta sair, né? Parece que é um hospital que tem uma ala lá psiquiátrica, que tenta sair, não consegue, né? Tem um segurança, ele volta, discute, toma um remédio. E à noite um colega de quarto dele tem um surto lá, né? Um delirium tremens, né? Que a gente vai falar também. E ele fica super assustado e aproveita para sair dali, né? Ele foge desse hospital, consegue chegar em casa, enfim. E aí passa aquela cena terrível lá, né? Que é que ele vê o bicho, vê o morcego, aquela cena bem forte assim. Até porque você falou pra época, né? O que eles tinham de recursos, eles conseguiram fazer bem, né? Assim, é um filme preto e branco, né? E aquela cena representa o que a gente vai abordar, que é o delírio 1, né? Que a gente vai falar a partir de agora, né? Então, como eu tinha falado, né, a classificação que eu estou seguindo aqui é o DSM-5. Dentro dos transtornos neurocognitivos tem o delírio 1 e a demência. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico, né, diferencial, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Do que é esse delírio 1, qual que é a importância. Eu acho que a ideia do vídeo é essa, né? E pela história, né, Fred? Você lá na sua residência, você deve ter tido contato lá, né? Muito comum, né? Em hospital, aquele senhorzinho contido, gritando a noite toda, fala desconexo, né? Você teve alguma experiência assim que te marcou? Ah, Leandro, não, é muito comum, né? Principalmente nos idosos, né? Que já é um fator de risco para desenvolvimento do delírio 1, né? Mais as comorbidades, né? Que a pessoa idosa já tem uma tendência a ter mais comorbidades, além da idade.
já aumenta o risco do delírio 1, né? Essa, principalmente essa desorientação, né? O hospital é um lugar muito frequente. E, assim, a gente teve um trabalho de uma colega, apresentou, né, mostrando, tem vários trabalhos também que mostram isso, como é importante a gente identificar e principalmente prevenir, né? Uhum. Principalmente quem trabalha em hospital, porque o delírio aumenta a mortalidade, né? Então, assim, e a gente não tem consenso ainda de tratamento, né? Não existe um remédio que a gente usa que vai tratar isso. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar com prevenção, Uhum. né? Então, daí a importância de identificar. Mas, assim, às vezes algumas pessoas leigas até já ouviram falar, já conhecem, vem muito na imagem do delírio hiperativo, né? Que a pessoa fica agitada, né? Alucinando. Mas no idoso, a gente acaba que uma faixa etária que eu tenho trabalhado muito, é uma tendência também, devido à evolução, né? Hoje a população idosa tem aumentado. Então a gente tinha muito paciente idoso, a gente fazia muito pós-operatório ortopédico, né? Uhum. Que são situações que têm maior risco de desenvolver esse tipo de situação. O que acontece muito, aí eu vou citar o delírio hipoativo. Ele é muito subdiagnosticado e também é a mesma questão da mortalidade, e ele passa Uhum. muito despercebido. Sim. Aí que você me falou de citar um caso, né, foi o caso do avô da minha esposa. E ele desenvolveu esse delírio hipoativo. Infecção urinária, teve que internar, questão de medicações, tudo. Ficou totalmente apático. Mas, graças a Deus, com medidas adequadas, a Deu certo, gente né? teve alta, recuperou aos poucos, ficou bem. Mas o que me chamou a atenção, assim, apesar do delírio hiperativo ser o mais chama atenção das pessoas Aham. conhecerem, o que me chamou mais a atenção de falar foi esse do hipoativo. Que Aham. acontece principalmente quem tem familiar em casa, assim, notar uma situação diferente, assim, no idoso, assim, de forma aguda, né? Apático, tem que ficar alerta sobre isso. No próprio filme, o que ele teve foi um delírio hiperativo, né? Que foi até o que salvou ele, né? Que ele começou a berrar, gritar. Aí tinha uma moça uma senhora que alugava, né, para ele a casa, aquele apartamento. Ela ligou para a namorada dele, ela veio, eles tinham a chave, né? Abriu e começou a cuidar dele, assim, né? Foi o que salvou ele. E é interessante, no filme retrata bem, né? Ele passou por uma situação de abstinência forçada, né? Porque ele não tinha dinheiro para comprar bebida, e Aham. por causa disso, ele saiu no filme tentando empenhar a máquina de escrever. É. Por coincidência, no dia era um feriado, acho que grego, né? Aham. As lojas, geralmente, o pessoal mais mexia com esse troco de empenhar são os gregos, se não me engano, se não estou falando bobagem. Então estava todos fechados, ele ficou andando ali no sol, já uma situação também era desidratação, né, o distúrbio Uhum. hidroeletrolítico, são condições que podem levar esse tipo de situação ao delírio 1. Uhum. Ele apresentou, né, dentro das Sim. classificações que a gente usa no DSM-5, apresentou as Sim. características, É. né, sudorese, provavelmente Aham. febre, desorientação, né, espacial e temporal, né, alucinação visual, né, do morcego lá comendo ratinho, né? Aham. Ficou bem, assim, eu achei que ficou bem É. interpretado ali no Sim. filme. É. Mas aí falando, vamos voltar aqui um pouquinho de história mesmo, né? É uma doença muito antiga, assim, né? Tem trabalho lá de Hipócrates, né? Antes de Cristo, falando sobre os sinais e sintomas, né? Naquela época, óbvio, não tinha exame, não tinha nada, mas
eles conseguiram agrupar, né, alguns pacientes que tinham essas questões, eles sabiam, olha, teve isso, geralmente evolui mal, né, a pessoa geralmente morre, né, então foi uma das primeiras doenças mentais descritas, enfim, né. Aí veio aquele termo frenite, né, assim, que o pessoal começou a dividir, né, aí os médicos gregos e romanos, que era esse transtorno mental agudo, né, que geralmente é associado à febre, alteração cognitiva, enfim. Já começaram a tentar classificar melhor essa questão e eles já colocam assim, olha, tem agitação e tem alteração no ciclo sono-vigília, que é algo muito importante, assim, né, interessante. Que uma das formas de prevenir, né, o Fred, é ordenar isso, né, ou seja, tentar abrir a janela de manhã para entrar uma luz, né, para o paciente ter uma noção, né, ou é de dia, é de noite, tentar regularizar isso, né. É isso mesmo. A questão que a gente até colocou, você colocou no início, né, da gente tentar diferenciar, porque é basicamente uma alteração cognitiva, né, que tem. E a gente vê isso basicamente na demência, no delirium. O ponto básico assim, de diferenciar é a questão da característica aguda, né, do delirium, né? Insidioso, né, anos, né. Então, o delirium vem de forma ali aguda. E a forma que a gente tem de prevenir isso, você citou, é a gente trazer orientação para o paciente, né? Trazer coisas que não estimulem mais ainda, né? Então, evitar barulho, muita luz, né? Igual a questão de deixar para o paciente se identificar a questão da luz do dia, à noite, um relógio, né? Estar sempre se comunicando, se apresentando para a pessoa, né? Evitar medidas de contenção, né? Contenção física, evitar contenção química também, só em último caso, né? Evitar, principalmente no hospital, que tem muito catéter, muito acesso venoso, né? Sonda, sempre que puder tentar evitar ao máximo essas situações. Sim. Aí nós vamos falar um pouquinho, assim, eu coloquei até os critérios, assim, só para a gente comparar, né, o que a literatura fala comparando com o filme, assim, é bem tranquilo mesmo, né, assim, ele tem todos lá, é bem tranquilo, né. O primeiro, né, é uma perturbação da atenção, né, então é uma capacidade reduzida para direcionar, focalizar, manter e mudar a atenção e da consciência, né. Aquela cena que ele está com a máquina de escrever, assim, né? O diretor, a música, né? A cena, a gente vai ficando até cansado, aquele trem, vai irritando a gente, né? É como se a gente estivesse lá vivendo aquela agonia daquela pessoa, né? É bem interessante. Que é isso, né? É a mesma sensação que eu tive. Aquela cena foi muito bem feita, assim, muito bem Penosa. interpretada. Então é isso, às vezes, né, como é que a gente, né, igual você citou esse senhor, né, que era familiar, às vezes você está conversando com ele, está conversando ali, mas já começa a ficar confuso, já perde a atenção, já muda o foco para outra pessoa, enfim, né, a E outro aspecto interessante, desculpa, Leandro, interromper, é porque as ideias vão aparecendo, a gente vai lembrando e vai falando. É interessante porque no filme lá, aquela hora do hospital, né? Ele tem a alta, aí em casa ele tem aquela alucinação visual, onde que ele vê o morcego comendo o rato, e no outro dia ele já tem uma certa recuperação, né? Da atenção, da orientação. Então mostra, né, que é uma das características do delírio, a flutuação, Sim, né? hora tá bem, Demência hora tá não. mal, né? Hora parece que não tem Isso. nada, hora que... E é um fator complicador, né? Imagina, às vezes a família, não, vamos esperar, vamos dormir, amanhã melhora. Aí amanhã melhorou, né? O idoso acordou melhor, já tá tranquilo. Ah, não, melhorou, né? Aí volta de noite, já volta pior, né? E a doença vai só evoluindo, né?
E é muito perigoso isso, né? É justamente, Como... aí é uma característica mesmo. Essa flutuação da atenção, da Uhum. cognição, é uma característica específica do delírio Do 1. delírio 1, né? O segundo o item, né, assim, é o tempo também, né, que é a questão aguda, né, a perturbação se desenvolve em um período breve de tempo, normalmente de horas a poucos dias, e representa uma mudança da atenção, da consciência basais e tende a oscilar, que é o que a gente falou, quanto à gravidade ao longo de um dia, né. E ele teve um fator assim, protetor que ele era jovem, né? Assim, tinha menos de 50 anos, né? Assim, enfim, inteligente, né? A cognição ajuda ele também, né? Assim, a escolaridade, isso é um fator que a gente vai falar, né? Mas a questão é essa, é agudo, né? Assim, o paciente na semana passada estava ótimo, às vezes trabalhando com as suas e do nada descompensa. Às vezes nunca teve passagem pela saúde mental, nunca fez tratamento nenhum e começa a ver coisa, então é ficar muito atento assim a isso, né? O terceiro item, né, é a perturbação adicional na cognição, então memória, desorientação, a linguagem, capacidade visoespacial ou de percepção, né? A percepção é isso, né? O que ele teve ali foi uma alucinação visual, ou seja, ele viu uma coisa que não existe, né? E ele acreditava naquilo, né? Tanto que a namorada chegou, ele falou: não, 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 não olha ali não, que tem um bicho ali. Ela: não tem nada, olha pra você ver. Aí ele olha, já meio que, realmente não tem, já se organiza, vão colocar ali, né? Sobre a Uhum. alucinação visual, se você tem alguma experiência, que é muito rico, né? Assim, a literatura, pelo menos, né? O estetoscópio, às vezes ele acha que é uma cobra, né? Na literatura fala isso, né? O soro fala também. Eu tive uma Acho que experiência, duas, na verdade, de paciente etilícia em delirium tremens, né? Que é dos bichos, né? Assim, a formiguinha pequenininha, ele olha e vê uma formiga gigante, dá um pulo, olha lá a formiga, ela sai correndo. Eu falei: calma. Eu tive dois pacientes com isso, eu assim. já tive um, não foi por motivo de álcool, mas era um delírio 1. Paciente com a sensação que tinha bichinhos mesmo ali subindo pelo corpo e ele começava a se Cutucar, auto-mutilar mesmo, né? assim, tudo por essa alucinação visual, de Aham. bichinhos mesmo, isso tipo um caso dele. E a questão visual, né, sempre nos alerta para procurar uma causa orgânica, né? Assim, a parte psiquiátrica mesmo, né? Assim, a gente sempre tem que procurar a causa orgânica, né? Investigar, enfim, né? Que é o critério D já, né? Que essas perturbações não são explicadas por nenhum transtorno neurocognitivo, ou seja, o paciente não tinha demência, não tinha nada estabelecido ou em desenvolvimento e não ocorre em contexto de um nível gravemente diminuído de estimulação como o coma, né? No caso dele, ele teve aquela queda, mas não foi uma queda que levou a um traumatismo craniano, né? Ele estava em enfermaria, enfim, então não foi nada secundário a um trauma, né? E o último item, né, assim, que há evidências a partir da história, né, de que é uma consequência fisiológica direta de outra condição médica, e no caso dele foi a abstinência, né, assim, isso a gente vai abordar até em outro vídeo, né, porque não necessariamente precisa ser uma abstinência total, né. No caso dele, como ele bebe demais, houve só uma redução, que inclusive no dia ele chegou a beber um pouquinho, mas não bebeu na quantidade que ele já vinha bebendo. Então houve uma redução e só aquela redução já foi suficiente para ele ter essa abstinência, né? Enfim.